Dani, me conta primeiro um pouco de você. Como foi que você quis? Você é psicopedagoga e vou para a área do autismo. Bom, minha história começa em 1989, quando eu vou para a faculdade, entro na faculdade. Na verdade, o meu curso chama Pedagogia de Educação Especial. Uhum. E aí eu fui fazer esse curso, que eu queria ser professora para pessoas que na época, tá, gente, fique bem claro que na época, em 1989, 90... Que faz tempo. Faz muito tempo. Eram pessoas especiais, o curso tinha esse nome. Hoje o termo correto é pessoa com deficiência, mas na época era educação especial. E eu mergulhei no mundo da educação especial e fiz o curso na PUCamp, que é a faculdade que me acolheu, e desde o primeiro ano eu já fui fazendo estágios e já fui me apaixonando pelo tema. Então, de pessoas com deficiência que na época eram tratadas com pessoas com necessidades especiais, teve várias trajetórias aí ao longo desses anos com o nome. Hoje é pessoa com deficiência. Então, minha história começa com pessoas surdas, eu começo a trabalhar no meu curso com pessoas surdas, e presto um concurso público e trabalho no serviço público com pessoas surdas durante 12 anos. Fez Libras e tudo. Fiz Libras, trabalhei primeiramente numa escola em Campinas, depois vim para o serviço público trabalhando com surdos. E no meio dessa história, numa primeira etapa, foi muito interessante. Muitas crianças usavam aparelho auditivo na época, isso em 1993, mais ou menos, e eu via que as crianças não precisavam usar aparelho auditivo, porque eu chamava, elas atendiam. Falavam, mas o que será que tem essa criança que está usando aparelho? Na verdade, já eram crianças que eram autistas, que não sabiam se que eram, e como ela não atendia pelo nome, achavam que era surda. No exame não dava, não detectava nada, e as crianças jogavam o aparelho no chão, pisavam. Eu trabalhei numa instituição filantrópica que mandava dinheiro dos Estados Unidos para comprar esses aparelhos, eram muito caros. E as crianças jogavam no chão, quebravam, e falavam, meu Deus, o que será que tem essas crianças? Então, meu investimento foi assim, prático, foi tentar descobrir. Aí vim trabalhar com surdos nessa época e fizemos um projeto para detecção de surdez na primeira infância. Não apareceu nenhum surdo, apareceu todas as crianças que tinham audição perfeita, que estavam dentro do transtorno do espectro autista. É interessante, deixa eu te perguntar, você falou que as pessoas não atendiam pelo nome, porque faz parte do autismo? Um dos primeiros sinais que a mãe pode estar observando seria isso. Chama, a criança olha, né? Desde muito bebezinho. A criança já começa a ter um pequeno contato ocular e às vezes passa desapercebido. Como por volta de 1 ano, 9 meses, 8 meses, você já fala com o nenê e o nenê já dá alguns indícios de que está reconhecendo a voz, né? E mantendo. Então, você responder ao nome é um dos primeiros sinais que você leva alguma desconfiança. A criança não atende pelo nome. Então, interessante. E aí você se formou? Eu me formei, né? Vim trabalhar no serviço público com surdos. E depois eu tinha uma chefe que falou assim, olha, eu tenho um lugar para você trabalhar que ninguém quer. Você quer? Eu falei, eu quero. Eu sou dasquelas que aceita tudo, topa tudo. Desafios, eu quero, desafio. Me joga. Me joga que eu vou. E aí, era conhecida como Área 8. Área 8? Área 8. Gente, que forte. Área 8. Área 8. Falava, gente, o que será que é Área 8? Mas eu gostava, o que me desse para fazer com as crianças que tinham alguma dificuldade, crianças, adolescentes, podia dar na minha mão. Fiquei curiosa ainda. Por que Área 8? Não tem um filme chamado Área 8? É porque era um nome que era denominado a área da psiquiatria. Existe muito preconceito à área da psiquiatria, né? Então, você imagina se eu tô falando de 1993, 1994, a pessoa vai no neurologista, mas se ela for no psiquiatra, lascou. Entra no preconceito. Entra no preconceito. Então, era tido como área 8. E eram as crianças, né, adolescentes, que ninguém sabia o que era. E eu trabalhava nessa época, então, eu trabalhava com crianças e adolescentes surdos e fui trabalhar, me deram essa missão. E eu fui cumprir minha missão.
e cheguei para atender as crianças. Hoje, nessa perspectiva que eu tenho de conhecimento, porque o meu conhecimento foi sendo adquirido na prática. Eu quero deixar assim, até para o pessoal entender que eu me formei muito com o meu curso, mas a riqueza do meu conhecimento vem com a minha prática profissional. De quantos anos? De 30 anos. Tá vendo? Não é pouco tempo, não, é bastante tempo. Bastante tempo.